Seja bem-vindo ao Conteúdo Empreendedor, o canal do conhecimento. Eu sou o Douglas, estou aqui para apresentar para você mais uma história de sucesso. Estou aqui com o Ronan e a Yara da Academia Atenas, Dança e Artes Marciais. Sejam muito bem-vindos ao Conteúdo Empreendedor, Yara, Ronan. Muito obrigado pela presença de vocês. A primeira pergunta é: como é que surgiu a Atenas, Academia e Artes Marciais? Bom, Atenas ela surgiu de um sonho, né, de uma vontade de unir a arte marcial com a dança. Há 12 anos atrás, no município onde está localizado Atenas, que é a cidade de Sorocaba, não existia uma academia que agregasse dança e arte marcial dentro do mesmo espaço, uma vez que tanto a dança como a arte marciais ambas são artes, né? Eu já tinha uma academia de artes marciais, comecei a fazer a faculdade de Educação Física, lá encontrei a Yara, né? Conheci a Yara da minha turma de Educação Física, e surgiu esse sonho de montar uma academia diferente na cidade de Sorocaba. E no final das coisas a gente acabou namorando, noivando, casando, e a academia é o fruto dessa união. E para você, Yara, qual que é a ideia por trás da Atenas? Como surgiu para você esse empreendimento? Eu acho que surgiu de uma forma bem natural, não foi uma coisa, vamos montar uma academia daqui tantos anos como uma meta realmente. A coisa foi fluindo e foi caminhando para isso, né? A gente chegou a dar aula em clubes, né? E começamos a dar aula juntos. Então, o horário que eu estava dando aula de balé, eu dava aula num período, ele dava aula de karatê no outro período. Então, a gente começou a ver essa oportunidade de vender o uniforme enquanto o outro estava dando aula. Então, ele dava aula de karatê, eu ia lá e vendia os kimonos para as mães. E depois eu dava aula de balé, ele vendia sapatilha para as meninas, para as mães das meninas, uniforme do curso. Aí depois de um tempo a gente foi vendo que o negócio dava certo, que a gente os alunos foi crescendo a quantidade de alunos a cada dia, e o espaço começou a ficar pequeno, o clube já começou a não acomodar, então surgiu essa vontade, vamos montar um negócio nosso, né? E as coisas foram acontecendo realmente, mas pelo sucesso da união ali que concretizou, entendeu? Muito bem. Ronan e Yara, existem dois tipos de empreendedores, né? Aqueles que empreendem por necessidade, ou seja, eles perdem o emprego, não conseguem uma colocação e depois montam um negócio com risco muito grande de não dar certo. E outros que começam a observar que existem uma necessidade, depois um recurso utilizado e montam um negócio. Numa estrutura de necessidade, recursos utilizados e montam um negócio. Eu percebi que na resposta de vocês existia uma paixão, que virou até casamento, né? Depois vocês observaram que o mercado tinha uma necessidade. Vocês tinham conhecimento, daí vem a questão da formação de vocês, né? A educação física, que eu entendo que ou a paixão pelas artes marciais ou pela dança. Depois montaram um negócio que foi crescendo. O que vocês observaram do ponto de vista de necessidade e de recursos utilizados de vocês por um sucesso na época, 12 anos atrás? Bom, quando nós começamos, né, como bem a Yara falou, o recurso que a gente tinha era mínimo, né? A gente tinha muita vontade, conhecimento, mas a gente não tinha prática de academia, né, desse universo de academia. Eu acho que o que deu mais sustentação para a gente realmente foi o conhecimento que a Yara detinha e detém hoje nas danças, e o pouco conhecimento que eu tenho de arte marcial. A gente conseguiu agregar, trazer os alunos por ser um diferencial, né? Nós começamos com uma academia de dança e artes marciais que era um salão, não tinha nada. Para dizer que não tinha nada, tinha uma mesa com 2 cadeiras para a gente receber as pessoas, né? E através disso a gente conseguia conquistar os alunos com a aula, com a teoria, com a história, e fomos agregando, né? Fomos agregando esse valor. Eu acho que o ponto principal nosso do sucesso até hoje foi a questão de conhecer, dominar aquilo que a gente faz. E para você, Yara? Eu acho que o que aconteceu foi realmente isso. A gente tinha uma aula muito boa. A gente tinha Tem, né?
só que a gente não tinha um espaço, né? E a gente observava outros lugares, a gente chegou a dar aula em outros lugares que tinham um espaço muito bom, mas conflitava a questão do conhecimento, de valores. Eu faço determinada coisa, eu prezo por determinada coisa e não abro mão disso em função de ter mais clientes. Não posso, porque é o meu valor. A gente trabalha com saúde, então o valor que a gente agrega àquela aula de dança, aquela aula de artes marciais, eu não posso dar em qualquer lugar, porque que não seja meu, porque não são os mesmos valores, entende? Então a gente tinha esse espaço que era precário e uma aula muito boa, um conhecimento muito forte, que atraía as pessoas. Então foi daí que a gente viu essa oportunidade de ter um espaço adequado com o conhecimento adequado. Muito bem. Esse ano a Atenas se completa 12 anos. É uma história, porque estatisticamente as empresas não duram 12 meses, boa parte delas, né? Eu acredito que, como boa história de empreendedores, não deve ter sido fácil. Vocês devem ter enfrentado grandes obstáculos, grandes desafios. Quais foram os principais desafios e obstáculos que vocês enfrentaram ao longo desses 12 anos para chegar até aqui? Eu acho que o principal desafio realmente é a questão do conhecimento na área empreendedora, né? Porque a gente tinha muito conhecimento da nossa área, de dança, de artes marciais, mas a questão de ter uma empresa, esse conhecimento de gestão foi falho no começo, foi uma dificuldade, foi um processo assim complicado, né? Não basta só dar uma aula, né? Não basta só saber a técnica, você tem que saber administrar esse todo, que é a empresa. Para você, Rona, quais foram as principais dificuldades enfrentadas? Eu acho que a principal dificuldade foi realmente administrar a empresa. Esses 12 anos nasceram meus filhos e a gente não conseguia separar a empresa da família, né? A empresa e a família acabou sendo uma coisa só, né? E hoje a gente vê que realmente a empresa ela tem que ter uma administração própria dela, a família ela tem que estar um pouco mais preservada. Para você ter uma ideia, meu filho com meses gatinhava dentro da empresa, né? Era um bebê que ficava andando lá, gatinhando, no meio das aulas de dança e de artes marciais, porque a gente não tinha um lugar para deixar ele. Nós não tínhamos recurso para contratar uma creche, alguma coisa para deixar ele. Então, realmente, a maior dificuldade foi realmente administrar a empresa. E a gente teve também insights, né, durante esses 12 anos, montar sonhos, né, montar festivais de dança, montar campeonatos de artes marciais, que na tentativa de certo ou errado, a gente foi mais acertando do que errando. Muito bem. Os empreendedores, em sua grande maioria, eles têm um motivo, o seu porquê, que nessas dificuldades faz com que ele tenha uma persistência maior. Ele não desiste disso. Qual é o porquê de vocês? Qual é o porquê da Atenas que fez com que vocês não desistissem frente a todas essas adversidades? No caso, Atenas relacionada com artes marciais, a gente tem até por um princípio de arte marcial, um princípio oriental de não desistir nunca, né? Eu tenho comigo que um verdadeiro samurai, como a gente se enxerga hoje nos dias modernos, é aquele que cai e levanta para continuar a luta dele, né? É um sonho, né? Um sonho da gente ter um empreendimento grande, deixar isso para os nossos filhos, e é uma filosofia de vida que a gente tenta passar para os nossos alunos. Para você, Yara? Eu acho que o principal é a questão de levar a dança da sua forma mais intensa e interna, né? De mostrar para as pessoas realmente que a dança ela pode ser para todo mundo e que todo mundo dança em todos os momentos da vida, né? Que o fato de você levantar cedo, escovar o dente todos os dias, isso é uma dança. Então a intenção é forte nesse sentido, de mostrar a dança fora de palco, fora de técnica, de aprender simplesmente dançar. Da pessoa observar a dança de outra forma, né? Então é um motivo muito particular meu, né? Que
me faz acreditar que vale a pena passar as dificuldades, que vale a pena persistir para que você consiga atingir esse objetivo de fazer com que muitas pessoas, o maior número possível de pessoas, entenda essa questão da dança como uma questão bem interna mesmo, que a pessoa consiga entender que pela dança ela consegue extravasar algumas coisas, canalizar outras coisas para a vida dela, né? Tem quase que um pensamento coletivo geral no Brasil. Eu conversado com pessoas no ponto de ônibus, nos aeroportos, com os amigos, pipoqueiro, taxista, e todos falam a mesma língua de que vai ser um ano difícil. Há uma nuvem de pessimismo no ar. Isso deve também acontecer com as pessoas que convivem com vocês. O que a Atenas fez ou fará de diferente nesse ano de 2015 para enfrentar isso? Os orientais têm no caos o Deus da oportunidade. Eles acreditam que o caos traz vida e a ordem traz a disciplina. O que Atenas fará para enfrentar 2015? Bom, a Atenas, né, como uma empresa, ela começou o ano 2015 com vários projetos. Mesmo tendo um ano pessimista, a gente tem uma gama de projetos a serem alcançados. Já começou o ano com uma reforma, né, fazendo uma fachada nova na academia, e já para o mês de março agora a gente já tem engatilhado 2 projetos grandes. No mês de maio um projeto de dança, mês de agosto um projeto de artes marciais, no mês de novembro uma viagem para o exterior com o pessoal da dança e das artes marciais. Então essa sensação de incerteza que existe no ar, que todo mundo está, a gente procura administrar isso da melhor forma possível e não passar isso para os nossos alunos, né? Não passar isso para os nossos amigos. Porque, como você falou, existe o caos, né? Mas do caos sai a ordem. Eu acho que a Atenas ela vem por ordem no caos, nesse sentido, para os nossos alunos. As pessoas chegam lá, muitas vezes, preocupadas com o comércio, empresários com a sua empresa, e encontram um porto seguro lá dentro, né? Encontram um ambiente onde ninguém está falando de caos, onde ninguém está falando de tragédias, mas cientes que isso pode acontecer com o país, mas nós não acreditamos nisso, né? A gente acredita muito que esse ano de 2015 para nós vai ser um ano de sucesso. Para você, Yara? Essa questão de estipular as metas realmente e passar isso para os alunos, porque a meta é nossa, mas é dele também. Então ele também se vê nos eventos, ele se vê com aquela projeção, eu vou fazer tal coisa naquele dia. Então, isso gera uma energia de sintonia entre a gente e os alunos, né? Então, eu acho que para eles também cria essa questão de nós temos que chegar lá, nós temos que fazer isso. Então, é um processo que envolve todo mundo. E nisso eles também não... fica uma coisa de fidelidade, né? Eles assumem um compromisso com a gente de estar lá, de participar daquilo, que vai ser bom para ele também. E a gente agrega nesse sentido, de estipular metas juntos. Muito bem. Eu tive a oportunidade, um tempo atrás, de assistir um espetáculo de vocês, Satori. Espetáculo que foi espetacular. Como eu sou do empreendedorismo, eu observo de um outro ângulo, não o espetáculo em si. Foi um espetáculo de quase 3 horas, com artes marciais, vários estilos de dança, e eu pude observar vários comportamentos empreendedores. Metas, planejamento, o comprometimento, a persistência. Eu vi pessoas que sabiam dançar no nível 5 da intensidade, com pessoas que não sabiam tão, mas todas estavam imbuídas de um porquê maior. Tudo isso faz parte do mundo empreendedor quando nós falamos de comportamentos empreendedores. Para vocês, e um dos maiores mitos de empreender é o medo. É o medo de dar errado, o medo de não pertencer, o medo de quebrar. E esse medo, às vezes, paralisa uma ação mais efetiva. No espetáculo como aquele, em que planejamento, metas, foi um conjunto de um contexto para que pudesse ser realizado o evento, você acredita, então, ou vocês acreditam que metas e planejamento são fatores cruciais para o sucesso de empreendimento? Não só isso, né? Não só isso. Eu acho que o comprometimento também pesa muito.
Tem momentos ali que dá trabalho, dá vontade de desistir, dá vontade de descansar, e o comprometimento ali é fundamental. Para você, Ronan? Eu acredito que sim, o planejamento, sem planejamento a gente não conseguiria fazer um espetáculo como foi feito de 3 horas, com várias pessoas envolvidas. E as metas, né, desde que elas sejam alcançadas, né, elas consigam ser mensuradas, porque tem metas que muitas vezes a pessoa ela se propõe a atingir uma meta que quase ninguém consegue, né? Então acho que a gente tem que ter o pé no chão. Mas o comprometimento, como a Yara falou, realmente nós temos isso é muito comum entre nós, né? Entre eu e ela. A partir do momento que a gente se pega para fazer uma coisa, eu tenho mais medo de desistir do que não fazer aquilo que eu me proponho, né? Mas se der errado, mas vamos fazer. Vamos passar por essa experiência, né? A gente fala, pelo menos a gente fez. A gente fez, né? Nunca, pelo menos a gente fez. Não saiu tão bom, mas pelo menos a gente fez. Nunca o lucro deixa de ser o principal objetivo, mas a satisfação pessoal, ter realizado, né? Nós já realizamos eventos que o público foi a nossa família. E a minha família, eu não sou do estado de São Paulo, sou de outro estado, então minha família aqui é pequena, a família da Yara é numerosa. E hoje a gente faz eventos com certeza, assim, do boca a boca a gente consegue levar muita gente, muita gente. Então, é o medo de não desistir, né? A gente tem que fazer, tem que persistir. E lá na frente, a hora que vai fazer as contas, né, se não deu o lucro, se por acaso ficou no vermelho, mas a satisfação pessoal de ter realizado um evento, quando todo mundo achava que era impossível, isso não tem preço. Isso não tem preço. Muito bem. Para as pessoas que estão nos assistindo, irão assistir esse vídeo, quiserem saber um pouco mais da história, saber como é que faz para ser aluno das artes marciais ou da dança, aqui também o estilo de vida, né? Como é que eles fazem para ter contato com Atenas? Nós estamos ali na Rua Amazonas, número 39, no bairro de Santa Terezinha. Tem o site também, que é www.atenasacademia.com.br, e o telefone, né, 3221-6888. Atenas fica na cidade de Sorocaba. Bom, quero agradecer a Yara, ao Ronan, da Atenas Dança e Artes Marciais. Essa é mais uma história de empreendedorismo que deu certo. O empreendedor nato, que tem a paixão, a meta, o planejamento, muita persistência e comprometimento para ter sucesso. A próxima história pode ser a sua. Acesse conteúdoempreendedor.com.br. Gratidão, paz e sucesso.